Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre uma ideia que às vezes incomoda muita gente, principalmente meus clientes, quando eu atendo aqui no processo de mentoria consultiva, quando eu falo que negócio desorganizado não é problema de gestão, é um problema pessoal, quase que 100% das vezes. A maioria dos empresários, a maioria dos gestores não gosta muito de ouvir isso. Eles preferem acreditar que o problema está no externo, está no processo, está na ferramenta, está na equipe, está na falta de tempo, ficam dando desculpa sobre vários motivos. Nossa, só que existe aí um tema que quase ninguém gosta de encarar quando o quesito é a carreira ou empresa, principalmente, né? A empresa e a sua carreira, obviamente, são reflexos diretos de quem toma a decisão, ou seja, você. Se você está desorganizado, a empresa vai refletir isso. Se você está confuso, a empresa também vai ficar confusa. Se você, por exemplo, muda de direção o tempo todo, a empresa nunca vai manter nada de forma estabilizada. Agora pensa aí comigo, quantas decisões você já tomou sem ter uma clareza, uma objetividade, uma direção na sua vida? Quantas vezes você já mudou algo que não tinha sido consolidado ainda, né, tinha tido resultado, e aí você mudou? Quantas vezes você começou algo e não terminou? Isso aí não é um problema de gestão, isso aí é um padrão que a gente tem, um padrão pessoal. A gestão, ela só vai amplificar esse tipo de problema. Agora entra aqui um ponto muito importante, né? Tem muita gente que tenta resolver essa desorganização com ferramenta, com planilha, com sistema, com aplicativo, com IA agora, né? Só que essas coisas não resolvem essa falta de direção. Essas coisas, elas só organizam um pouco essa confusão. E aí quando você organiza algo que está confuso, o que acontece? Você acaba formalizando os problemas. Agora vamos trazer isso para o modelo integral enxuto que eu desenvolvi, que é o modelo que eu atendo os meus clientes aí. Antes da gente olhar para os processos, para a estratégia, para a operação e tal, você precisa olhar para o indivíduo, ou você mesmo, ou um colaborador que você tem aí na sua empresa. Como essa pessoa pensa, como ela decide, como ela se organiza. Se você ignorar essas coisas, você vai construir aí uma estrutura na sua empresa em cima de uma base que não é estável. No começo vai parecer aí que está funcionando, né? Mas depois que vai passando o tempo, com certeza você vai começar a ter problemas. E aí a sua empresa vai ficar cada vez mais desorganizada. Ou você está desorganizado, por quê? Porque essas duas coisas costumam andar juntas, né? Agora vamos pensar aí em algo prático. Primeiro ponto, vamos falar sobre as decisões, né? Uma empresa desorganizada, normalmente ela tem excesso de decisões que estão sendo tomadas por diversas pessoas, às vezes, ao mesmo tempo. Mas pouca decisão que fica ali consolidada, né? Gerando alguma coisa. Você decide hoje, aí você muda amanhã, depois você ajusta, depois você não consegue amadurecer. Isso vai gerando retrabalho, vai gerando desgaste, vai gerando principalmente perda da nossa energia. Agora pensa no impacto dessas mudanças todas aí na sua equipe. Sua equipe com certeza vai começar a ficar muito mais insegura. Não vai saber onde é que precisa continuar as coisas, não sabe as coisas que são eventualmente prioridades da empresa, vai começar a operar, fazer as coisas só no automático. E aí com certeza a qualidade dos serviços, né, das pessoas e a produtividade delas vai cair. Segundo ponto, prioridade, né? Quando você não tem uma direção, uma clareza pessoal, um monte de coisa vai parecer importante. Você vai começar vários projetos, você vai abrir várias frentes, mas não vai terminar nada. A empresa, ela precisa crescer em volume, né? Mas não cresce na estrutura quando isso acontece. Isso vai dar aquela sensação de que você está avançando, mas é uma sensação falsa. Terceiro ponto, vamos falar de rotina, que é muito importante. Organização, gente, não nasce só no planejamento, nasce na rotina. Aquilo que você faz todo dia, né? Que é o que vai definir o estado da sua empresa. Se a sua rotina for desorganizada, obviamente a empresa vai ficar desorganizada. Se você, por exemplo, não gosta de
revisar, de acompanhar as coisas, não fecha os ciclos das coisas, dos projetos, né? E tudo vai ficar se acumulando. Aí quando as coisas se acumulam, você vai perder controle, né? E agora vamos conectar tudo isso com a gestão. Não adianta você ter o melhor modelo de processo, né? Se você não consegue sustentar a sua rotina, isso vai virando um problema. E aí não é problema só técnico, né? É disciplina, disciplina pessoal, disciplina de você delegar, de fazer as coisas acontecerem, de se comunicar. O empresário que ele é desorganizado, ele comunica mal, ele muda a orientação o tempo inteiro, ele não fecha os assuntos, ele deixa coisas em aberto. E aí a equipe não consegue interpretar o que ele quer por esse excesso de mudanças. E essa interpretação vai gerando erro, vai gerando falha. Agora, vamos juntar tudo isso. A gente que tem uma rotina instável, a gente que comunica de forma equivocada, a gente tem não só um problema de gestão, a gente tem um problema pessoal. Se a gente juntar tudo isso, a primeira coisa a fazer é a gente tentar ter clareza na direção que a gente quer ir. Por quê? Porque você não precisa saber exatamente aquilo que você vai fazer no futuro. Você precisa ter clareza da direção, você precisa definir as suas prioridades, você precisa manter suas prioridades por tempo, né, suficiente. Você precisa fechar os seus ciclos, porque tudo que começa vai precisar ter um fim. Afinal de contas, projetos, né, principalmente sem fechamento, vão ficar virando peso na nossa vida e a gente vai começar a acumular as coisas, gerar aquela sensação de atraso e tal. Então, feche os ciclos. Terceiro ponto, que é muito importante em relação ao tema que eu falei da rotina. Você precisa criar, obviamente, uma rotina básica. Isso tem a ver com o lado pessoal, né? Fazer as suas revisões, fazer os seus acompanhamentos, fazer os seus ajustes, repetir coisas com disciplina. Sem isso, a sua empresa vai virar só a reação das pessoas. Quarto ponto é consistência, né? Disciplina em fazer aquilo que precisa ser feito. Por quê? Porque organização vem dessa repetição, dessa disciplina. Essas pequenas ações de forma consistentes é que vão construir a base que você precisa. E a empresa ela só melhora quando o empresário, o gestor também melhora. Então, primeira coisa é você organizar seu pensamento, depois você organizar sua decisão, depois você organizar os seus processos e se você tentar inverter tudo isso, né, ou mixar isso de uma forma confusa, com certeza você não vai conseguir sustentar. E aí eu deixo para você uma pergunta, você está aí tentando organizar a sua empresa ou você está evitando organizar a si mesmo? Porque enquanto isso não mudar, o padrão da sua vida vai se repetir ininterruptamente. Então, pessoal, se você quer aprender a trabalhar a dimensão pessoal, a dimensão relacional, a dimensão da carreira e a dimensão da empresa de forma prática, né, principalmente com métodos, com ferramentas, eu gostaria de te convidar para conhecer o Núcleo de Gestão. É lá dentro que a gente trabalha esse tipo de temas, né, com masterclass toda semana, com masterclass tira dúvidas todo mês e faz com que ao caminhar, né, você implementando ferramentas, fazendo aquilo que tem que fazer com metodologia, ferramenta e um passo a passo definido, você consiga atingir finalmente os resultados que você quer. Então, clica aí no link abaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito você refletir sobre como que você pode adequar o seu lado pessoal também para melhorar as suas relações, a sua carreira e a sua empresa. Por quê? De novo, a gente acredita que os problemas de gestão estão no externo, mas muitas vezes estão no interno. Se a gente não souber identificar esses temas e olhar para dentro da gente, das nossas relações e descobrir o que precisa ser feito para que a nossa carreira, se a gente for um gestor de uma empresa, ou para que a nossa empresa, se nós formos um empresário, possa melhorar, se a gente não conseguir detectar e linkar esses temas, né, fazer aí um link entre esses temas, a gente muito provavelmente vai ficar só ligado na parte técnica operacional e não vai ter resultado de forma ampla. Fica aqui o convite, conheça comigo aí o Núcleo de Gestão, que é o programa por assinatura de gestão mais completo e eficiente que você vai aprender gestão de verdade. O link está aqui abaixo. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.